Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para complementar um outro vídeo que eu acabei de fazer, que é sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo na criança. Então nesse vídeo eu queria falar sobre TOC e autismo, transtorno do espectro do autismo. Então eu vou explicar um pouquinho o que são os dois e como é que eles se encontram e como não confundir. O transtorno do espectro do autismo, como todo mundo já sabe, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é um cérebro que por algum motivo se desenvolve de uma forma diferente, ele toma um outro caminho no neurodesenvolvimento, e esse outro caminho no desenvolvimento das sinapses, na poda sináptica, na neurogênese, ele vai construir um cérebro que tem uma dificuldade muito grande nas interações sociais. Então, esse é o cerne do autismo. É uma dificuldade grande na comunicação. Como é que eu comunico as minhas emoções, como é que eu comunico os meus sentimentos, como é que eu percebo a emoção do outro, e aí eu regulo o meu comportamento de acordo com a situação que eu estou percebendo pela mímica, pela expressão corporal, pela linguagem corporal, pela entonação da voz do outro, e aí eu vou me adaptando. Existe uma dificuldade até mesmo de entender o meu próprio sentimento. Eu não entendi muito bem, eu saí de uma discussão mal. Eu não sei se eu fiquei com vergonha, ou se na realidade eu estava com raiva ou com inveja. Eu não sei muito bem como é que são esses sentimentos, como é que... Eu não consigo nem nomear direito, porque na realidade eu não consigo diferenciar muito bem uma coisa da outra. Uma dificuldade de reconhecer minhas próprias emoções. Então, a criança, ou o adolescente, ou o adulto, eu só vou pensar que ele pode ter autismo quando as características, as dificuldades dele estão centradas nisso. Eu tenho uma dificuldade em entender o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está pensando, como que eu devo me comportar naquele momento, que reação que é mais adequada. Eu não entendo direito ironia, eu não entendo indiretas, eu tenho dificuldade em entender piadas. Eu faço perguntas às vezes que não tem nada a ver, às vezes eu sou ingênua. A pessoa falou para mim não, então eu entendi que era não, mas eu não percebi que na realidade aquele não era só um charmezinho. Não, para mim é não. Ou eu disse uma coisa para a pessoa, ela me perguntou, eu disse é verdade, eu não sei por que ela ficou ofendida. Não, mas é porque aquilo a gente não fala, ela perguntou, mas na realidade ela não queria ouvir a verdade, ela queria ouvir mais um elogio, ela queria que você jogasse confete. Não, mas ela me perguntou, eu falei, estava horrível, né? Eu falei. Então, o autismo, então indo agora um pouco para a criança. A criança com autismo, então, e aí o TOC. Primeiro eu vou falar então, o TOC, ele se caracteriza por obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos que ficam martelando, que ficam se repetindo, que são intrusivos, que causam muita ansiedade, que incomodam, que deixam a criança angustiada, obrigando-a a realizar rituais. Esses rituais são as compulsões, são os atos que ela repete. Então o pensamento que fica martelando é que eu vou ter um germe, é que eu vou me contaminar. A compulsão é eu ficar lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão. O pensamento que fica me martelando é que eu não contei direito a verdade daquilo que eu tinha que fazer, eu não falei direito a verdade. Então esse pensamento martela, você não falou direito, você não contou o que você fez, você não falou. Aí a minha compulsão é eu ir lá e repetir, contar tudo de novo para a pessoa. Eu tenho que te contar tudo de novo, eu tenho que fazer tudo de novo. A minha obsessão é que eu acho que eu cometi uma blasfêmia, eu xinguei Jesus, eu tive um pensamento que eu xinguei Jesus. Será que eu xinguei mesmo Jesus? Será que eu fiz isso? Eu cometi um pecado? A minha compulsão é que eu tenho que rezar tudo de novo, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que voltar naquela oração, eu tenho que voltar para aquele lugar. Então eu só vou pensar em TOC como uma coisa martirizante. É um martírio, é algo insuportável. É algo que se repete, que toma muito tempo, que toma horas. A criança não consegue terminar a tarefa, a criança não consegue fazer amizade direito, não consegue brincar. A criança chora, a criança é nervosa, a criança está angustiada. Então aí onde é que entra a confusão? A confusão é que a criança que tem autismo, ela tem uma outra característica, além da dificuldade de socialização e comunicação, que é a mesmice
e a redução da flexibilidade cognitiva. Flexibilidade, eu falo assim, tá, era para eu tomar um café, não tem café, só tem cappuccino, tá, então vai um cappuccino mesmo. Ah, tá, não vai dar para ir por essa rua, porque a rua tá não sei o que, tá, então nós vamos ter que tomar um outro caminho, nós vamos por outra rua, tudo bem. Não tem pastel de carne, só tem pastel de palmito, então vamos comer hoje o pastel de palmito, né? Hoje não deu pra gente voltar 7 horas pra gente pegar o filme na sessão das 7, então nós vamos pegar o das 9. Ou esse jeito de fazer esse trabalho não tá dando, então vamos trocar a bucha, vamos trocar o pano, vamos trocar a ferramenta, o equipamento. Isso é flexibilidade. Eu mudar a minha estratégia quando eu vejo que aquela ou não tá dando certo ou não tá mais disponível. Não tem problema, eu mudo a minha estratégia. Eu adapto a minha meta. Eu adapto o tempo. E a criança com autismo, ela tem isso, então ela é cheia de manias e de rituais. A cama tem que ser de tal jeito, tem que ser tal horário, o banho tem que ser de tal jeito, tem que ser com tal coisa. Então ela é cheia de rituais, ela repete. E muitas vezes ela gosta de ficar repetindo o mesmo movimento, brincando com o mesmo objeto. Mas aí tem duas diferenças. Uma, que quando ela brinca com o mesmo objeto, ou conta a mesma história, ou quer ouvir a mesma historinha, ou quer assistir o mesmo desenho animado, isso não é angustiante, isso não é uma tortura, isso não é martirizante, é o prazer que ela tem na repetição. Inclusive agora eu tô lembrando, eu tenho um vídeo sobre isso também, onde eu falo, por que seu filho quer ouvir a mesma história? A criança normal tem esse prazer de repetir, eu quero ouvir a mesma história, eu quero passar pela mesma rua, eu quero brincar com o mesmo brinquedo, do mesmo jeito, eu quero comer a mesma comida, eu quero sentar no mesmo lugar, eu quero cantar a mesma música, eu quero assistir o mesmo filmezinho da Disney 10, 15 vezes. Tudo isso não tem nada a ver com toque. Isso daí, por que não tem a ver com toque? Porque não é martirizante, porque é prazeroso, porque é gostoso. É um prazer que eu quero repetir, é uma experiência que eu quero repetir. O toque não, o toque ele é aquela dúvida, aquele pensamento intrusivo que fica te obrigando a fazer uma coisa que você na realidade não queria fazer, mas que você tem que fazer, porque senão aquilo te angustia. Então a criança que ficou, eu tinha que ter contado a historinha de tal jeito, não contou a historinha daquele jeito, e aí a criança ficou emburrada, isso pode ser, e na maioria das vezes vai ser uma criança normal. Se esta criança tem também outros sintomas de autismo, aí eu posso falar, tá, então provavelmente é uma criança do espectro do autismo, na qual esse tipo de comportamento tende a ser mais exacerbado. Então a questão da mesmice, da repetição, dos rituais, de gostar de fazer as coisas daquele mesmo jeito. Então eu vou repetir, rituais, repetição, mesmice, são coisas de criança. E se você quiser saber, são coisas nossas também, de adulto também. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de assim. Tem muitos rituais que a gente gosta, porque é gostoso, eu já sei que depois que faz aquilo, vai ter aquilo, e ali é gostoso. Então, isso não tem nada a ver com toque. Isso tem a ver com o prazer que eu tenho da repetição. A criança com autismo, ela pode ter isso de uma forma mais exacerbada e ela pode reagir de uma forma também mais intensa quando aquilo não é realizado. Por exemplo, só porque não colocou os sapatos daquele jeito, porque não pôs a roupa daquele jeito, porque não fez não sei o que, ela teve uma crise, ela ficou super mal. Mas eu só vou fazer um diagnóstico de autismo quando os outros sintomas estão presentes, não só por causa disso, como fato isolado ou como característica isolada. Para eu dizer que a criança com autismo tem toque, e de fato, as crianças do espectro do autismo têm um risco maior de ter toque. E muitas crianças com toque têm traços de autismo. Então existe aqui uma intercalação, porque as duas têm a ver mesmo, eles compartilham essa falta de flexibilidade cognitiva, essa rigidez cognitiva que só pode ser assim e de ficar angustiado. Mas para eu falar que a criança com autismo tem toque, é preciso que ela gaste mais de 1 hora em algum ritual que ela repita, mas que esteja associado a esses pensamentos que sejam angustiantes. Então, geralmente é questão de contaminação,
de checagem, ver se está certo, ver se está simétrico, ver se eu contei direito. A questão dos escrúpulos, será que eu falei a verdade? Será que eu blasfemei? O medo de perder o controle de atos agressivos, será que eu quero agredir alguém? Será que eu tive vontade de agredir? Será que eu posso agredir? Será que eu vou perder meu controle? E a questão, às vezes, também da sexualidade. Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? Será que eu sou pedófilo? Então, vocês estão vendo que os conteúdos do toque não são conteúdos, assim, gostosos. São dúvidas angustiantes. Então, aí o tratamento, ele é individualizado, ele é voltado para aquela criança, ele vai provavelmente envolver a medicação e vai envolver a psicoterapia. Então, na psicoterapia, a pessoa, vamos supor que a criança tem os dois, então ela vai tratar aquela criança do espectro do autismo, vendo os seus aspectos de comunicação, de socialização, mas trabalhando muito também na autorregulação emocional. Como é que aquela criança reconhece as suas emoções e como é que ela consegue se acalmar através da música, através da respiração, talvez através até mesmo de um outro ritual, e conversar com ela sobre o toque. E criança vai depender do nível de desenvolvimento daquela criança, até que ponto ele consegue cognitivamente entender como aquele pensamento é intrusivo, como aquele pensamento é diferente dele, daquilo que ele realmente é, daquilo que ele realmente pensa e sente. Então vai depender do nível de desenvolvimento cognitivo. Até que ponto dá para eu intelectualizar, para eu conversar sobre essas coisas com a criança, ou se eu vou ter que estudar, usar outras estratégias que são mais estratégias, por exemplo, a música, o relaxamento, a exposição. Então aqui exige-se também um psicólogo que tenha uma formação, aqui no caso específica, em autismo e em toque, né? Uma pessoa que tenha essa experiência e que principalmente tenha a sensibilidade para lidar com a criança e separar uma coisa da outra. Uma coisa é o autismo, com as dificuldades de socialização, de comunicação, tudo isso gera ansiedade, a criança também muitas vezes pode ser hiperativa, então às vezes ela vai precisar de a medicação já pode reduzir tudo isso também. A criança ficou mais calma, ficou mais tranquila, consegue prestar mais atenção nas coisas, está dormindo melhor, está menos irritada. E aí a terapia vai estar trabalhando nessas questões da socialização, da comunicação, da interação recíproca, eu e o outro. E o toque, ele vai ter que ser considerado quando a criança tem o toque, que aí é a terapia de exposição com prevenção de respostas.